Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Amém, amados irmãos. Hoje nós vamos desfrutar da quarta-feira do alimento diário. E a leitura bíblica começa com Atos, capítulo 20, versículo 31, que diz assim: Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Vamos ler também 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 14, que diz assim: Eis que pela 3ª vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. E vamos ler também o capítulo 13, versículo 1. Esta é a 3ª vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão será decidida. Ó Senhor Jesus. E o ler com oração da quarta-feira está em Romanos, capítulo 12, versículo 3, que diz assim: Pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ó Senhor Jesus. O título da quarta-feira é O Contexto Histórico da Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios. Hoje veremos o contexto histórico de 2 Coríntios. A primeira visita de Paulo a Corinto foi quando ele levantou a igreja naquela cidade. Depois de certo tempo, foi informado de várias situações negativas que havia ali. Na primeira carta aos Coríntios, ele lidou com várias dessas questões. Vemos nessa carta 11 tipos de problemas graves, desde divisão e fornicação, até maneiras inadequadas de conduzir as reuniões e os serviços da igreja. Naquela ocasião, Paulo escreveu aos Coríntios como um pai, com o espírito de correção, repreendendo-os e admoestando-os. Mas ele também apresentou 20 aspectos de Cristo, mostrando aos coríntios que a solução para os problemas é Cristo e sua cruz, Cristo Jesus e este crucificado. Paulo mencionou sua 3ª visita aos coríntios. Embora não haja registro da segunda viagem, ela provavelmente ocorreu enquanto o apóstolo estava em Éfeso, cidade na qual permaneceu 3 anos, e de onde escreveu a primeira carta aos Coríntios. Essa segunda visita foi rápida e deixou Paulo decepcionado, conforme lemos a seguir. Isto deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Porque se eu vos entristeço, quem me alegrará, senão aquele que está entristecido por mim mesmo? E isto escrevi para que, quando for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando em todos vós, de que a minha alegria é também a vossa. Porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Vemos aqui o apóstolo Paulo revelando sua vulnerabilidade e fraqueza. Ele abriu o coração aos coríntios, mostrando quem realmente era. Mas qual era o motivo de tamanha tristeza? É que na segunda visita a Corinto, ele percebeu que a igreja estava com um sério problema. Os coríntios, por sofrerem a influência dos judaizantes de Jerusalém, passaram a duvidar de seu ministério e da autoridade de seu apostolado, demonstrando preferência pelos apóstolos e líderes de Jerusalém e menosprezando Paulo, seu pai espiritual. Esse é o pano de fundo de toda a segunda epístola aos Coríntios. Leiamos. Nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós. Lendo como está no original grego,
Nós, porém, não nos gloriaremos além da medida, mas de acordo com a régua que Deus nos demarcou, que Deus nos distribuiu e que se estende até vós. Nas semanas anteriores, vimos que, embora a obra fosse uma só, Deus demarcou aos 12 apóstolos o ministério para os judeus. Jesus lhes disse para sair de Jerusalém e ir até Samaria, Judéia e até aos confins da terra. Todavia eles não obedeceram e permaneceram em Jerusalém. Por essa razão, Deus levantou Paulo e lhe comissionou os gentios. Por isso, ele disse não se gloriar além da medida, porque sabia que Deus havia mensurado algo para ele. O apóstolo continuou a dizer: porque não ultrapassamos os nossos limites, como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo, não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios, e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 10, do 14 ao 15. O que Paulo relatava aos coríntios era que eles estavam inseridos na medida que o Senhor lhes confiara. Contudo, os judaizantes de Jerusalém saíram de sua esfera de atuação, causando problemas entre os coríntios. Estes passaram a questionar o ministério e o apostolado de Paulo. É como se Paulo dissesse: eu não entrei na área deles, eu não passei dos meus limites, eu não intervim onde eles servem, mas eles vieram e intervieram onde eu sirvo. Paulo deixou claro seu descontentamento com a situação. Irmãos, Deus distribuiu a cada um de nós uma medida para que o sirvamos. Assim como o apóstolo Paulo, precisamos respeitar o limite de atuação que o Senhor nos demarcou, não indo além ou aquém dessa linha. É assim que nos colocamos debaixo de sua restrição. Como vimos anteriormente, o que temos na vida da igreja é um caminho apertado e uma porta estreita. Não temos liberdade de fazer o que queremos. Infelizmente, no meio cristão, há muita autopromoção. Todavia, sigamos o exemplo do apóstolo Paulo, que se submeteu ao limite que Deus lhe impôs. Da mesma forma, podemos citar nosso amado irmão Dong Yulan, que já nos deixou, o qual jamais se autopromoveu, mas, pelo contrário, sempre se colocava debaixo da restrição do Senhor. Amados, oremos para que o Senhor nos revele qual é a medida que Ele estabeleceu para cada um de nós e sejamos fiéis naquilo que Ele nos comissionou. Esse é o serviço do ministro da nova aliança, que agrada a Deus. Aleluia. Pergunta: como nos colocamos debaixo da restrição de Deus? Amém, queridos irmãos, aleluia. Senhor Jesus, respondendo à pergunta dessa quarta-feira, a gente vê que a maneira de nos colocarmos debaixo da restrição de Deus, respeitando os limites que Ele demarcou, né, para cada um dos seus servos. E como a gente tem visto, né, a gente tem aprendido, essa palavra demarcou significa medir com a régua, né? Ou seja, os limites que Deus mediu com a sua régua para cada um de seus servos. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. E o que é maravilhoso é que o apóstolo Paulo, amados, ele respeitava esses limites, não é mesmo? Senhor Jesus. Já com relação a isso, a gente viu que os judaizantes, eles não respeitavam, né? Pois eles foram aqueles que foram até Coríntios, né? E falaram muitas coisas a respeito do apóstolo Paulo, né? E colocaram em dúvida, com respeito aos coríntios ali, em dúvida o seu ministério e também apostolado. Ó Senhor Jesus. Amados, o que a gente pode perceber é que Paulo ficou muito, muito triste, né? Pois ele tinha aquela igreja, aqueles irmãos ali em Corinto como seus filhos espirituais. Ó Senhor Jesus. Pois Paulo foi aquele que gerou aquela igreja. Ó Senhor Jesus. Ele amava aqueles irmãos em Corinto. Ó Senhor Jesus. Por isso que se nós aprendemos com Paulo, amados, as restrições, né, de suas áreas demarcadas, né, a qual Deus lhe deu,
com certeza, irmãos, a nossa igreja, né, vai ser muito, muito abençoada. E cada um de nós vai estar crescendo mais e mais em vida. A gente vê que isso é um princípio bíblico, né? Graças ao Senhor por essa palavra que temos recebido hoje, né? Aleluia, né? Por isso que eu e você precisamos respeitar esses limites, né? É bênção para nós. Louvado seja o Senhor, amados. E sem dúvida nenhuma, dessa forma evitaremos problemas, né? Problemas com os irmãos, problemas com relação à obra do Senhor, né? Por isso vamos respeitar, amados, em meio à comunhão, né? Louvado seja o Senhor. Aleluia.